Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 22 ao 29. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e a escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e disseste: Eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo como vós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus sempre usou profetas para falar a Israel, praticamente em toda a sua história, principalmente no Velho Testamento. Usou de várias maneiras, usou de vários modos. Só que há momentos que Deus, às vezes, no meio da nossa caminhada, Ele precisa deixar de lado o profeta para falar aos nossos corações diretamente, para falar conosco, para falar com o seu povo diretamente. Ele precisa. Existem muitas vozes, amado, ditando e regendo a vida hoje, né? Existe a voz da Dilma ditando o Brasil, existe a voz do Barack Obama, né, ditando a economia internacional, os Estados Unidos, né? Existe as vozes dos economistas, dos grandes economistas que estão hoje aí em torno de todos os países, dos grandes sociólogos, existem essas grandes vozes, dos políticos, né? Existem várias vozes, mas hoje aqui, nesse lugar, na Nova Vida, do Gardenia Azul, você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Eu quero falar para você que nessa pergunta do profeta, por que nós falamos sobre o profeta? Israel estava num momento ali de dificuldade, no meio do deserto, e naquele momento, com todo o aparato, com tudo aquilo que já tinha acontecido anteriormente, que o mar se abriu, aquela coisa toda, Israel passou um bocado, porque na travessia do deserto, muitas das vezes, muitas provações, e ali, se você não buscar a Deus, fica difícil. Israel, naquele momento, Deus convida e convoca aquele povo para se achegar a Ele. Deus faz um convite, assim como fez um convite a cada um de nós, específico, a cada um de nós, em cada lugar em que nós estávamos naquele momento, Deus foi lá e tocou cada coração nosso aqui para palestrar conosco, para estarmos aqui na presença dele. E ele chamou Israel. Só que Israel, naquele momento, quando Deus chama Israel, naquele momento, foi uma visão terrível, astronômica, porque primeiro aquele povo via aquele monte fumegar,
via aquele relâmpagos saindo de todos os lados, trovões, buzinas e sonidos, aquela coisa toda. Então, aquele povo ficou meio que atemorizado. Talvez por quê? Porque talvez não tinham conhecimento do que era a voz de Deus, de como Deus falava. Muitas das vezes nós às vezes não temos conhecimento de como Deus fala ao nosso coração. Servimos até ao Senhor, né? Amamos ao Senhor, estamos na casa dele, mas temos talvez dificuldade de entender ou interpretar a voz de Deus. E muitas das vezes, nessa nossa dificuldade, transferimos a responsabilidade para terceiro, para outra pessoa. Isso aqui é um grande problema. Porque Deus, quando nos chama como sacerdote real, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Você sabe o que é isso? Pergunta o seu irmão, você sabe o que é ser eleito? Você sabe o que é ser eleito? Fala para ele. Você sabe o que é ser eleito pelo Senhor? Não é pouca coisa. Que responsabilidade, que chamado que Deus te deu. Que comissionamento que Deus colocou nas tuas mãos de ser chamado, escolhido, nação eleita. Olha que coisa linda. Não é para qualquer um não, meu irmão. Eu tenho orgulho disso. Porque somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E aquele povo viu aquela situação. Então o que ele fez? A Bíblia diz lá em Êxodo 20, 18, 21, que o povo vendo tudo aquilo, ele se afastou e ficou de longe. Ele, em vez de se aproximar de Deus, não, eles temeram e ficaram de longe. Eu me lembro que quando eu era do mundo, eu tinha medo de ouvir a voz de Deus, eu ficava meio que preocupado. Às vezes eu ia dormir de noite, poxa, Deus vai falar comigo, eu sei lá, que o pecado que estava em mim. Agora eu analisando a situação, eu vejo o seguinte, era um pecado que estava em mim, corroborava para isso. Eu tinha medo de abandonar talvez as minhas práticas, ou então de ser condenado por Deus pelas minhas práticas, por aquilo que eu fazia ou estava fazendo. Olha que terrível. Aquele povo, ele também estava numa situação parecida. Era Israel, era um povo escolhido, mas estava numa situação com esse. Aí chega um e fala assim, ó, Moisés, faz o seguinte, olha, Deus chamou a gente, mas você faz o seguinte, você vai e fala com Deus, e depois você vem e fala com a gente o que Deus falou para você. A Bíblia diz que o véu naquele dia na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado e falou, está consumado. Naquele momento ali, o véu se rasgou. Ou seja, aquilo que fazia a separação entre nós, o povo de Deus, e Deus, se rasgou. Não separa mais. Ou seja, você passou a ter livre acesso ao Pai. Você fala com Deus a hora que você quer. Antes não, mas agora não. Deus nos convida a todo momento para isso. E muitas das vezes trocamos esse momento de intimidade com Deus pela mesma situação que Israel. Ou seja, prefiro que um profeta fale comigo. Quantos de nós temos a oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor, mas preferimos ouvir a voz do profeta? Amado,
Eu sou profeta do Senhor. Vocês são profetas do Senhor. Cada um aqui é profeta do Senhor. Cada um que carrega a mensagem do Senhor estampada nas testas, no peito, no coração, é profeta de Deus. Que a mensagem ela precisa estar aqui dentro. E se ela está aqui dentro, automaticamente ela sai. Profeta não é ruim, amado. Mas o profeta foi usado muito naquela época para Israel, porque o povo de Israel andava em desobediência o tempo todo. Você quer ouvir profeta falar com você? É porque você está em desobediência o tempo todo. Porque se você não tivesse desobediência, você estaria lendo a palavra, estaria mergulhando, meditando em oração, em comunhão com o Senhor. Profeta não é ruim, não. Ele alerta. Mas para um profeta vir a chegar a falar comigo, é porque eu estou muito mal. É porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. É a principal. Olha só o que Deus fala. Abre lá em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Capítulo 23 de Jeremias, no versículo 25 ao 32. Achou aí? Do 25 ao 32? Capítulo 23 de Jeremias, do 25 ao 32. Do versículo 25 ao 32 diz assim: Tem ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração? E que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta a seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho e conte o sonho, e aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha como trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. A Bíblia não é suficiente. A oração não é suficiente. O jejum não é suficiente. O testemunho não é suficiente. O obedecer não é suficiente. A mensagem trazida durante o culto não é suficiente. Abra lá em 1 Reis. 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 22.
acharam? Primeiro livro de Reis, capítulo 22, do versículo 21 ao 23. Olha que terrível. Olha que terrível. Do 21 ao 23, né? Capítulo 22, versículo 21 ao 23. Diz assim: Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás? Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Acabe era outro. Só queria, não, poxa, não, Bíblia, nem pensar. Oração, e nada. Tá cheio de profeta, eu vou recorrer ali um, ali o outro. Tá no meio. Pra quê? Ele intercede por mim quando você fala, pô, ora por mim aí, irmão. Não tem capacidade de orar por mim? Aí fala, ora por mim aí. Pô. Tem crente que só misericórdia, né? Fica se arrastando e falando ali, pô, ora por mim aí. Quase chorando. Pedindo oração. Meu Deus, abra assim a tua mão. O poder está aí na tua mão, meu. Deus te deu isso. Fecha ela. E para terminar, abre lá. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, segunda, tá? Não é a primeira epístola. Segunda, capítulo 2, versículo 11. Vamos ao versículo 10 antes, que aí você vai entender um pouquinho melhor. E com todo o engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Aí você pergunta assim, pô, por que Deus, então, não impede esses profetas de enganarem o povo? Por que Deus não impede esses homens de pedirem milhões de dinheiro, de fortuna? Por que Deus não impede? Deus permite. Sabe por quê? Porque o povo, que está no coração do povo, é que faça com que Deus permita que ele vá. Olha, então você quer, você gosta disso, você gosta tanto disso, então mergulha nisso. Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira. Olha. Cada um de nós, amado, tem uma comanda que Deus colocou para nós. Cada um de nós tem uma responsabilidade para com o reino de Deus. Não importa em que posição você está. Muitos são profetas, amém? Você pode ser usado como profeta lá fora, sim. Eu quero ver um profeta se levantar e ser usado por uma pessoa lá na rua, ou uma pessoa que é lá da Umbanda. Profeta é para ser usado assim, nesse sentido. Chegar lá e falar a vida da pessoa toda. Falar isso. E ó, e não é só o passado, não. Falar o futuro. Está na mente dela para o futuro. Porque o passado o diabo sabe também. Mas o futuro só a Deus pertence. Amém? Então, tem que chegar lá. O profeta é para isso. Aqui já temos a grande profecia. Deus vai usar, usa.
Nós somos pentecostais? Somos. Cremos nos dons espirituais? Cremos. Mas isso não pode ser uma norma de conduta da nossa igreja. Não pode ser uma norma de conduta. Tem que acontecer. Se Deus quiser usar um profeta hoje, agora, aqui, Ele vai usar. Mas é a vontade dEle, não pode ser a minha vontade. É a vontade dEle. A palavra diz que Deus distribui os dons a todos na igreja, conforme Ele queira usar, e não como eu quero usar. Eu não sou dono de dons, eu não tenho dom nenhum. Mas Deus, pela misericórdia, me usa na palavra, amém. Deus, na misericórdia, me usa na revelação, amém. Na visão, amém. É pela misericórdia dele. Eu não sou dono de nada. O que Deus está falando com você essa noite, amado? Qual é a tua dificuldade para ouvir a minha voz? Deus está fazendo a pergunta para você essa noite. Qual é a sua dificuldade para ouvir a voz de Deus? Eu quero que fique nessa reflexão para você essa noite, essa mensagem. Deus quer falar aos nossos corações. Deus quer ditar como nós devemos agir. Deus quer mostrar o caminho certo. Só precisamos estar na posição. É igual aquela questão da gota d'água no meio do deserto que cai, né, numa pedra. Se vai chegar aquela gota d'água, vai fazer com que aquela gota d'água venha até você? Não, você vai ter que chegar na posição, ela está caindo lá. Você está cheio de sede. Você tem que se colocar numa posição em que aquela gota d'água vai cair dentro da sua boca. Senão você não consegue bebê-la, correto? É assim que Deus espera de nós. Deus mata a nossa sede, mas temos que estar na posição. Deus nos orienta, mas temos que estar na posição. Deus dá vitória em todas as situações, mas temos que estar na posição. E a Bíblia diz que tudo isso aí fora é consequência da minha comunhão com Deus. Tudo isso que está lá fora é consequência da minha busca pelo reino dos céus. Só. Eu só preciso isso, ser fiel para com o Senhor. Faça a minha parte? Faço. Ajo. Trabalho. Arregaço as mangas? Amém. A Bíblia diz que com o suor do nosso rosto é que comeremos o nosso pão. Amém. Mas o Senhor é que dá o sustento. É o Senhor que te dá saúde. É o Senhor que sustenta a tua vida. Que você, o teu despertar, depende do Senhor. É isso que Deus está falando com você essa noite. Amém? Amém, amado? Então fica de pé.